Olá, boa noite. Bem-vinda e bem-vindo ao Live Relações com a Alma. Eu sou a Céu Gomes, a tua psicóloga de Relações com a Alma. E se calhar já costumas acompanhar os nossos lives às quintas-feiras, 21h30, e aproveita bem este live porque na próxima semana não haverá live. Ou seja, o live vai de férias, apenas por uma semana. Bem, então, se calhar já sabes que temos um grupo no Facebook, o Grupo Relações com Alma, que está disponível para todas as pessoas que queiram pedir para aderir a esse grupo. Então, se ainda não estás no Grupo Relações com Alma, eu partilhei na minha wall há pouco, há cerca de 5 minutos, o link do grupo. Então, basta clicares lá em cima e pedires para seres admitido no grupo, depois do live, está bem? Porque agora fica aqui connosco. Bem, então vou ver se estou a chegar nas melhores condições à tua casa, está bem? Neste dia quente, aqui pelo norte, pela Maia, esteve muito calor, julgo que foi em todo o país, não é? Pelas notícias. Mas hoje vamos falar também de um tema que se calhar é um tema quente, mas já lá iremos. Ok, já estou a ver que estou a chegar à tua casa nas melhores condições, muito bem. Olá, Fernanda Ferreira e outras pessoas que se estão a juntar. Natália Azevedo, beijinho para ti, Diamante Natália e outras pessoas que estão a juntar-se aqui e agora para mais uma vez estar comigo nesta noite de verão em que vamos falar acerca da liberdade e responsabilidade. Mas na semana passada falei contigo acerca da mudança. E se não tiveste a oportunidade de acompanhar o live da semana passada, já sabes que podes encontrar todos os nossos lives no nosso canal do YouTube. Então, tu podes subscrever o canal Relações com Alma no YouTube. É só colocares lá, Relações com Alma, encontras e subscreves. Se colocares também o clique no sininho, vais ser notificado quando houver a entrada do novo vídeo, está bem? Assim, não perdes pitada. Bem, então... se na semana passada estive a falar contigo acerca da mudança, hoje vou falar contigo acerca da liberdade. Mas quero lembrar-te que no domingo passado lançamos a Academia Online Relações com a Alma. Bem, então o que é isto da Academia Online? Estão aqui pessoas que já estão a participar na Academia Online. Olá, Susana, beijinho, Sónia, beijinho, Diamante, Sónia. grande beijinho para toda a família Relações com a Alma que está aí desse lado e também para ti que se calhar estás aí pela primeira vez. Então, se achares que este live pode ser importante para outras pessoas, partilha-o, está bem? Partilha-o na tua wall para que mais pessoas se juntem aqui e agora a nós. Então, como estava a dizer, no passado domingo, lançamos a Academia Online Relações com a Alma. E o que é isto? Uma plataforma de cursos desenhados por mim e pelo Mário. Então, ao longo de 12 meses e por um valor que é o valor de um curso apenas, tu vais poder receber o acesso, válido por um ano, 12 meses, a 4 cursos. O primeiro, que já está a ser disponibilizado, é o de Auto-Coaching, uma metodologia para tu poderes identificar e definir objetivos para a tua própria vida, de forma autónoma e independente. A seguir, teremos os pilares do equilíbrio emocional, da minha responsabilidade. Segue-se a produtividade plena, novamente da responsabilidade do Mário. E por último, vou ajudar-te a vibrar em abundância com o 4º curso. Tudo isto ao longo de um ano. Pelo meio, terás os vídeos mensais da Academia que te permitem, enfim, ter um acompanhamento para os teus desafios, está bem? E que são da minha responsabilidade. Também a entrada livre num evento Relações com a Alma presencial que vai acontecer durante o próximo ano, ou seja, desde julho, não é? Em que arrancou a Academia até o mês de julho do próximo ano, e ainda bónus surpresa que nós vamos colocando. Para além disso, também contas com o nosso acompanhamento personalizado. Bem, então se quiseres saber mais acerca da Academia Online Relações com a Alma, basta falares comigo no final deste live ou comentares aqui o live, quero saber mais acerca da Academia, terei todo o gosto no final deste live em explicar-te tudo aquilo que quiseres saber. Bem, então, hoje vamos falar sobre algo que eu acho muito importante, a liberdade. Então, estamos numa fase de transformação da humanidade. Isto é um movimento generalizado.
não é só aqui em Portugal que há este movimento de procura de saber mais sobre a espiritualidade, muita busca ao nível do autoconhecimento. Noutros países do mundo está a acontecer o mesmo no mundo ocidental. Então, esta procura da liberdade é um pedido urgente de quase todos nós. Todos nós queremos então liberdade. Bem, vou citar só aqui uma frase de Helen Keller que nos diz que nunca se pode concordar em rastejar quando se sente o ímpeto de voar. Bem, então a liberdade está aqui muito relacionada com as escolhas que podemos fazer, com o livre-arbítrio. E é um tema muito explorado pela filosofia, não é? Também pela psicologia e por as religiões também. Bem, então só para clarificar, há um relatório feito em 2017, no ano passado, que é o Freedom in the World 2017, que coloca Portugal no 11º lugar relativamente a países que sentem mais liberdade, cujos seus cidadãos se sentem mais livres. Então, a 11ª posição é interessante para o nosso país. E isso tem a ver com, enfim, a forma como a liberdade de expressão existe, a comunicação acontece através dos meios de comunicação social e muitos outros indicadores. Então, digamos que parece que estamos num país em que a percepção de liberdade é interessante. E vou só aqui espreitar quem é que já chegou. Olá, tenho aqui alguém com o meu nome, muito interessante, Maria do Céu Gomes, fantástico, muito boa noite. Olá, Isaac, grande beijinho para ti, Isaac. Beijinho para a Luísa que está aí contigo. Filipa, beijinho para ti. Luísa, borboleta, certo? E a Filipa, borboleta também. Beijinho. Beijinho para vocês. Olá, Conceição, Diamante. Não, Conceição, peço desculpa. Guerreira. Já são muitos e fica difícil. Cristina Vieira, beijinho. Guerreira Cristina. Bem, então, estávamos eu a dizer que a liberdade tem a ver com esta questão da escolha, da opção, de nós termos a capacidade de tomarmos decisões. E gostava de contar uma história, uma pequena história acerca de um pássaro muito jovem que vivia numa gaiola. Então, nessa gaiola, ele estava muito confortável porque tinha comida, tinha água, tinha as condições que precisava para viver. Também os seus pais, os seus avós, tinham vivido em gaiolas. Portanto, era qualquer coisa para ele bastante confortável. Um dia, o pássaro recebeu a visita de um ser diferente, muito especial. Uma borboleta aproximou-se muito daquela gaiola e já tinha acontecido antes ele ter avistado borboletas a passar, mas nunca nenhuma se tinha dado ao trabalho de se aproximar. Então, o pássaro claramente estranhou de onde é que vinha aquele ser e porquê é que aquele ser não vivia dentro de uma gaiola. Então resolveu perguntar-lhe: borboleta, é assim que te chamas? De onde é que tu vens? E a borboleta achou curiosa a pergunta daquele pássaro que ainda jovem vivia numa gaiola e começou a contar-lhe, enfim, as experiências que tinha tido, o mundo maravilhoso por onde tinha voado, os jardins que conhecia e muitas outras coisas. Bem, falou-lhe também da palavra liberdade. Aquele pássaro que, apesar de ser jovem e até arrojado, nunca tinha ouvido falar em liberdade. A conversa durou durante muitas horas, até que a palavra liberdade para aquele pássaro passou a ser não uma coisa vazia, mas sim algo que ele queria mesmo sentir. Então, no dia seguinte, a borboleta já não voltou a aparecer, mas naquela cabecinha o pássaro tinha apenas um propósito: perceber o que é isso da liberdade fora da gaiola. Um dia, alguém se esqueceu de fechar a portinha da gaiola e o pássaro apercebeu-se de que havia ali uma forma de escapar. Resolveu então sair e ir explorar o mundo. Bem, a tal liberdade da qual a borboleta lhe falou realmente era
interessante. E andou por aí, viu outras coisas, mas toda aquela insegurança, aquela dúvida, aquele desconhecido gerou no pássaro uma necessidade. A necessidade de voltar para a gaiola. Então, algum tempo depois, o pássaro regressa à sua gaiola. Regressa sentindo que aquela já não era mais a sua casa. E, a partir daí, não querendo estar fora da gaiola, mas sentindo-se mal dentro dela, decidiu lá ficar. Deixou de cantar e viveu para sempre atormentado por aquela liberdade que tinha percebido o que era, mas que sentia medo de enfrentar. Bem, de facto, a liberdade implica escolhas. E essas escolhas, porque se eu opto pela situação A, deixando de parte a situação B, se eu opto por ficar em casa em vez de ir sair, se eu opto por trabalhar aqui em vez de ser ali, claro que eu faço uma escolha. E claro que essa escolha também se traduz em alguma perda. Então, muito relacionado com esta liberdade, com esta capacidade de escolher, e muitas pessoas acham que não são elas que fazem escolhas sobre a sua vida. Bem, há muitas pessoas que entendem que a vida é que as comanda, e se calhar já aconteceu contigo. Sim, é verdade que existem circunstâncias. Sim, o trabalho que temos pode não ser o ideal, a cidade onde moramos pode ser muito barulhenta ou poluída ou isolada, a família em que nascemos também não fomos nós que escolhemos, é verdade. Agora, há aqui algo importante, que é, a partir do momento em que nós identificamos essas circunstâncias ou constrangimentos, se quisermos chamar-lhe assim, podemos aprender a lidar com eles e deixamos de nos sentir aprisionados. Podemos ser. E então, deixamos de viver com esse peso, com essa camisa de forças. Vou agora aproveitar para espreitar os vossos comentários. Olá, Paula Silva, beijinho. Branca Pinto, beijinho também para ti. Maria Gorete Pereira, olá. Não sei se é a primeira vez que estás cá. Se sim, coloca aí a cidade onde estás a ver-me, está bem, e a ouvir-me. E se acharem que vale a pena, partilhem este live, está bem? Para que mais pessoas se juntem a nós, porque apesar de estar um dia quente, não é? Vale sempre a pena trocar algumas impressões e, quem sabe, ter alguns insights, ou seja, ideias luminosas. E gostava só de vos apresentar aqui assim a nossa mais recente prenda, uma prenda de aniversário maravilhosa, que eu julgo que nos retrata na perfeição a mim e ao Mário, mas vocês dirão. Bem, então, olá Wanda, é verdade, medo da mudança, não é? É um receio que todos de alguma forma temos. Bem, então, dizia-vos eu que quando nós aprendemos a identificar e a lidar com esses ditos constrangimentos, não é? Que não fomos nós que os escolhemos, nós deixamos de estar aprisionados por eles. Podemos realmente sentir-nos livres apesar disso. Há aqui um conceito muito importante que está associado à liberdade, e por isso é que chamei este live Liberdade e Responsabilidade. Porque não há liberdade sem a responsabilidade. E também não há responsabilidade se não houver liberdade. Bem, então, se eu sou livre, eu faço escolhas e as minhas escolhas devem ser feitas tendo por base a responsabilidade. Exemplo, se calhar hoje, ou sábado, ou domingo, ou se estiveres de férias, foste para a praia. Então, de facto, tu és livre de pôr a tua toalha onde tu quiseres, desde que não esteja lá outra pessoa nesse lugar. Também és livre de levares o teu lanche para a praia, só não és responsável se deixares o lixo no areado, está bem? Então, a liberdade de lá estar, a liberdade de fazeres o teu lanche, de correres pela praia, de tomares banho nas zonas permitidas, não é? Têm o reverso da responsabilidade de deixares a praia como encontraste, não é? O facto de sermos livres não significa que agora andemos aí pela rua todos nus, por exemplo. Está calor, é verdade, quase que dá vontade. Mas isso não é correto para a nossa sociedade. Então, eu devo respeitar os outros cidadãos, não é? Que vivem também aqui assim comigo em sociedade.
ok? Como também não é legítimo nem responsável que a minha liberdade me leve, por exemplo, a fumar dentro de um elevador, sendo que isso é proibido, não é? E até perigoso. Logo, a liberdade e a responsabilidade andam aqui de mãos dadas. Então, muitas pessoas entendem a liberdade como uma coisa isolada e ela não é isolada, está bem? Porque nós não vivemos sozinhos no meio do monte, está bem? Então, se assim é, nós temos que ter em consideração o nosso lado responsável. Se não o fazemos, não estamos a ser livres. Bem, então, gostava também de falar de uma situação que é muito interessante. Cada vez mais se assiste a um movimento de pessoas que estão fartas dos seus trabalhos rotineiros, da sua vida repetitiva, de ter um trabalho apenas para ganhar o dinheiro ao fim do mês e pagar as contas. Espetacular! Querem mudar isso? Ótimo! E é mesmo isso que é suposto fazermos. Procurarmos algo que nos realize. No entanto, muitas vezes apercebam-me que essas pessoas não estão com muita vontade de lidar com as consequências que isso vai trazer à sua vida. Então entendem que o facto de deixarem de ser trabalhadoras por conta de outrem, terem aquele saláriozinho fixo ao final do mês, o facto de deixarem de o ser, empreenderem, terem o seu próprio negócio, seja lá o que for, mas que seja independente, vai ser só um mar de rosas, vai ser uma maravilha, vai ser férias a toda a hora, vai ser muito mais fácil. Bem, não vai, está bem? Mas se calhar, qual é a vantagem de, se calhar, até teres que trabalhar mais horas, se calhar, até teres menos tempo de férias ou não teres férias de todo? Qual é a vantagem disto tudo? Estares a fazer algo que tu amas. E aí deixa de ser trabalho. Trabalho tem aquele peso, aquela conotação negativa, não é? Geralmente tem. Vou trabalhar, é segunda-feira e não sei o que mais. Bem, quando tu passas a fazer o que tu amas, a partir daí deixa de haver isso da segunda-feira. Ai, que fim do mundo. Porquê? Porque tu fazes o que tu queres fazer, porque tu organizas o teu tempo, porque tu tens essa liberdade, mas também tens a responsabilidade. Tal como o pássaro da história há pouco, que conheceu a liberdade e assustou-se com a insegurança que ela lhe trazia, o mesmo acontece connosco. Connosco, seres humanos, não é? Quando provamos o sabor da liberdade, por vezes achamos que é qualquer coisa absoluta e só associada ao prazer. Não é. Está bem? Não é. Então, há também inerente a essa escolha, seja de mudar de emprego, começar uma nova vida, seja lá o que for, existe o lado da responsabilidade. E sim, se calhar vais trabalhar mais, vais ter menos horas, se calhar, para ir de férias, ou se calhar o que antes conseguias fazer sempre certinho numa determinada altura do ano, mas se tu estás feliz e te sentes bem com aquilo que estás a fazer, é algo que é incrivelmente satisfatório e que não tem preço, está bem? Mas há que ter em consideração que existe o lado da responsabilidade e que se calhar vais ter que realmente te esforçar bastante, principalmente no início, e o início podem ser muitos meses ou até anos. No entanto, se tu tens um foco e estás determinado ou determinada a chegar ali, vais caminhar para lá. Também é acerca disso que o primeiro curso da Academia Online Relações com Alma te vai falar e ajudar do ponto de vista prático, está bem? Então, se tiveres interesse em desenvolver mais este tipo de temas, e o que é desenvolver mais? É trabalhá-lo de uma forma concreta sobre a tua situação de vida, está bem? Então, se tiveres interesse, podes falar comigo no final para que te possa explicar o que tu quiseres saber acerca da Academia e juntar-te a esta enorme comunidade que está a crescer de dia para dia. Bem, então, como te estava a dizer, esta liberdade, o poder de escolher, é qualquer coisa que também tem o outro lado da responsabilidade. E muitas pessoas acham que o facto de estarem num trabalho em que recebem ordens, não é? Ordens de outra pessoa que é superior, acham que isso não é uma escolha. Mas a verdade é que tu escolhes seguir essas ordens. Também é uma escolha tua. E quando eu digo isto a algumas pessoas,
as pessoas ficam admiradas. Mas como é que é possível? Mas sempre assim foi. Mas eu sempre trabalhei naquele sítio. E se eu não seguir aquelas ordens, como é que vai ser? Se lá trabalhas, claro, precisas de seguir aquelas orientações, mas podes não o fazer, podes não trabalhar lá mais. Tu é que decides continuar lá a trabalhar, ok? Então, é importante perceber que nesta questão do poder pessoal, não é? Se tu segues ordens de outros, tu estás a decidir seguir essas ordens. Foi o pássaro que decidiu regressar àquela gaiola, apesar de se sentir mal dentro dela, mas não conseguiu, não sentiu que tivesse ainda os recursos necessários para viver fora daquela gaiola, porque ele toda a vida viveu aprisionado. E o conceito de aprisionado só existe porque ele provou o sabor da liberdade. Quem nunca experimenta a liberdade não se sente preso. Bem, então vou espreitar aqui os vossos comentários. Olá, Daniela, grande beijinho para ti. Olá, Ricardo, beijinho para ti. Branca, certo, cada um utiliza a sua liberdade como entender, mas deve ser de uma forma responsável, não deve ser isento da responsabilidade, porque toda a liberdade tem inerente a responsabilidade. Bem, então vou despedir-me de ti. Lembra-te, na próxima quinta-feira não teremos live, está bem? O live vai de férias. Eu não vou de férias, mas o live vai. E voltamos na semana seguinte. Por isso, acompanha as publicações Relações com Alma através do grupo Relações com Alma, também através do meu perfil. Está bem? E, claro, através do YouTube, onde colocamos todos os vídeos que são apresentados aqui assim, por exemplo, os lives das quintas-feiras. Recordo-te, além da academia, temos também disponível para ti o livro Relações com Alma, que podes receber portes grátis em tua casa, Portugal Continental, está bem? Válido para Portugal Continental. E também as meditações guiadas Relações com Alma, que têm adormecido muitas pessoas, que têm feito com que muitas pessoas consigam ter um sono de maior qualidade, consigam estar mais despertas durante o dia, consigam ter mais clareza de pensamento, porque descontraem a tua mente. São uma programação positiva que tu podes fazer em tua casa, está bem? Tu podes fazer em tua casa, dia após dia, para nutrires a tua mente com as meditações guiadas, Relações com Alma, de uma forma positiva e assim conseguires ser mais feliz. Bem, então, vou despedir-me de ti, dizendo-te que usa a tua liberdade para fazeres escolhas responsáveis e mais felizes. E talvez, e só talvez, não queiras ser como o pássaro que voltou para a gaiola depois de provar o sabor da liberdade. Então, até daqui a 2 semanas, traz alma à tua relação e reapaixona-te pela vida.